do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, bem-vindo à casa do Senhor. Feliz Dia dos Pais para os papais, em nome do Senhor Jesus. E que esse dia também seja um dia de honra a Deus, que é o nosso verdadeiro Pai, de onde nós todos descendemos e viemos. Nós somos descendentes do céu, DNA de Deus. Todo mundo tem o DNA de Deus no sangue. Só tem pessoas ainda que não entendem isso. Então, a codificação do nosso DNA é referência ao próprio Deus. Nossos X e Y, né? Todos ali descendem da pessoa de Deus. Abra sua Bíblia em Efésios. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, versículo de 1 e 2. Amém, irmãos? Vamos meditar a palavra do Senhor. Vamos aceitar. Diz assim a palavra do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo de número 2 em diante. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Versículo 3: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Então, aqui a Bíblia vem falando de primeiro mandamento. Quando a gente fala de mandamento, a gente fala de algo para ser seguido, ser praticado. A gente fala sobre um verbo que vai ter ação e prática e obediência daquilo que foi ordenado para que isso ocorra.
bênção para que se cumpra uma promessa. E honrar pai e mãe tem uma grande significância para o Senhor Deus. Imagina algo que Deus vê como primeiro e importante alguém que se diz servir, saber dar honra. Quando a gente fala, irmãos, de dar honra, a gente refere-se a ter respeito. Quando a gente fala de dar honra, a gente refere-se a obediência. Quando a gente fala de dar honra, a gente refere-se a posicionamento de cada um saber a sua posição mediante aquilo que está vivendo a convivência familiar dentro de casa. Quando a gente fala de dar honra, a gente fala de saber o que? Ouvir. Quando a gente fala de dar honra, a gente fala de referir dedicação, zelo, cuidado. Então, honrar vem de muitos verbos que precisam ser praticados, de muitas ações que nós precisamos ter diariamente. Depois que a gente fala que Dia dos Pais tem que ser hoje, irmãos. Dia dos Pais é algo que você vai conquistar diariamente com respeito e com amor e obediência, com o temor, ou seja, você ter aí o respeito verdadeiro, a paternidade e a autoridade que Deus colocou sobre a vida de alguém nessa terra, para ser a sua primeira autoridade conhecida. E quando você dá a honra, você faz a verdadeira referência de obediência, de respeito, de dedicação. Saiba que os seus pais terrenos vão se agradar extremamente de você. Mais do que oferecer presentes e oferecer honra, respeito e obediência. Apesar que a Bíblia fala que o presente alarga o caminho de quem o dá. Ou seja, a pessoa que sabe presentear, ela tem o seu caminho alargado. Ou seja, ela vai ver também se cumprir bênçãos abundantes na sua vida. E assim como ela dá, ela também vai receber os seus caminhos alargados. Mas mais do que isso, a paternidade exige respeito, obediência, ouvir, escutar e muitas das vezes aí saber receber a correção, o ensino, a instrução. Mandamento, irmãos, que garante para nós vida prolongada nessa terra. Você quer ver os seus dias de vida serem acrescidos ou acrescentados? É você saber honrar pai e mãe. Irmãos, e quando a gente fala de honra a pai e a mãe, a gente não fala só de honra a pai e mãe terrenos. Quando a gente fala de honrar o pai, a gente também fala a referência de dar honra a Deus. De você aí dar a honra devida ao Criador. Ninguém viverá bênçãos nessa terra, em nenhuma área da sua vida, se não for capaz de dar a primeira honra a Deus. Por isso que se faz necessário a pessoa aceitar e receber Jesus na condição de Senhor e Salvador da sua vida.
pois só isso garante à pessoa o relacionamento com a paternidade verdadeira de quem? De Deus. Só através da aceitação a Jesus Cristo é que nós vamos poder chamar Deus de Pai. Vamos poder começar a viver a paternidade verdadeira de quem? De Deus. Mas você sabia, meu irmão, minha irmã, que toda pessoa ela tem dificuldade de relacionamento com a paternidade ou com a família, ela também vai ter dificuldade de relacionamento com Deus? Vai, pastor, vai. As pessoas vão ter uma dificuldade de assegurar que Deus é Pai, que Deus também é uma autoridade possa nos ver. Então, quando a criança, desde pequena, ela é bem instruída, ela é bem ensinada, tanto que a Bíblia diz: instrui no caminho que deve andar, porque quando ele crescer, ele não se desviará. Então, quando a criança, desde pequena, ela é bem instruída, bem ensinada, e ali é proposto para ela a figura do pai e da mãe, e ela entende quem é a figura do pai e da mãe, ela entende o respeito, ela entende a obediência, ela sabe se ensinar, se educa ali pela educação que o pai e a mãe traz. Quando essa criança cresce e ela vai tomar a decisão do seu relacionamento com Deus, ela vai ter uma facilidade maior de obediência. Mas quando é uma criança, ela vive um jugo de rebeldia, ou de declínio, ou um jugo ali, irmãos, talvez de teimosia, ou talvez ali até um jugo, né, de afronta que a criança vivia, tipo que afrontando o pai e a mãe. Quando chega lá na frente, ela fazer a escolha ali por Deus, de receber a Deus, ela também vai ter dificuldade de obedecer a voz do Senhor, a voz da palavra. Como eu falei, pai e mãe são a primeira autoridade que Deus faz uma criança o quê? Conhecer. E cabe ao pai e à mãe instruir essa pessoa no caminho que? No caminho certo. Porque senão lá na frente, quando ela for tomar as maiores decisões da vida, ela não vai ter uma sustentabilidade espiritual. Ela não vai ter ali, irmãos, uma coluna espiritual. Ela não vai ter uma mente bem formada. Ela não vai ter ali, talvez, até uma falta de codificação, até coloca ali no próprio cérebro dela, de saber que ela tem ali que dar honra a Deus, não somente ao pai e à mãe. Por isso que toda a criança, ela precisa ser ensinada no caminho do Senhor. Então, um mandamento maior que garante para nós ali uma promessa de vida prolongada nessa terra, seja que a gente possa viver muitos anos, que a gente possa ter anos de bem nessa terra e não de mal, que a gente possa viver bem nessa terra, essa terra é dar respeito devido às autoridades postas por nós. Porque se o filho não for capaz de dar honra ao pai e mãe, ele vai partir cedo disso. Vai morrer o quê? Antes da hora. A desobediência. Talvez ali a falta do pai não vai falar, ensinar. Ou talvez não a falta do pai não vai falar, mas talvez ele ser o quê? Ouvir isso. Ali é fazer com que aquela criança, ou aquele jovem, ou aquele adolescente, pegue caminhos que a ele parece ser direito, mas no fim são caminhos de morte. Por isso, muitos partem que antes da mãe, por não saber dar honra ao pai e à mãe, sem autoridade, possa sobre a vida deles, e automaticamente
por não saber dar honra a Deus e a sua própria palavra, não saber honrar a igreja, a congregação. A igreja representa para nós a mamãe, porque a igreja é o que? Nos abraça. A igreja ela nos ensina a lei de Deus. A igreja ela nos doutrina segundo a palavra de Jesus Cristo. Segundo a palavra da lei, se a gente não souber da honra, a gente vai crescer, vai sofrer, vai padecer sem necessidade. Muitos até acabam morrendo, mas não fisicamente, mas espiritualmente, por não saber dar o que? A honra devida a Deus e ao lugar aonde nos acolheu, para conhecer a palavra e a verdade. Aí continua e diz: olha, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, uma promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, o conselho de Deus, para você viver, para você ser encaminhado, levando para o caminho da verdadeira felicidade. Você poder ir bem, você sabe que você está bem, se sentir bem, e você vê que as áreas da sua vida estão indo bem, é quando você está obedecendo, cedendo e dando a honra devida àquilo ou àqueles ou à situação que Deus propôs no seu coração, através da palavra, dos ensinos, da alimentação, da correção. Você quer ser encaminhado, irmãos, no caminho da felicidade. Você quer ir bem em todas as áreas e setores da sua vida. Aprenda a palavra obediência. Obedecer, irmãos, é melhor do que sacrifícios, é melhor do que a pessoa ficar sofrendo por um problema, padecendo, chorando, lamentando, né? Viver ali frustrado, decepcionado por algo que não acontece ou não vai acontecer pela falta da obediência. A gente precisa buscar isso. Aí diz: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Aí diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a administração do Senhor. A Deus tem instruído. Você quer pai, você quer ser um bom pai, você quer ser um pai verdadeiro, você quer ser um pai bom aos olhos de Deus. Cria os teus filhos, corrige-os, admoeste-os, segundo a sã doutrina, segundo a palavra de quem? De Deus. Cria-os no caminho do Senhor. Leva para dentro da sua casa, irmãos, a oração. Leva para dentro da sua casa os ensinamentos bíblicos, até na correção, irmãos, mais simples ou mais dura que você vai fazer, você deve levar a palavra de Deus, os ensinamentos bíblicos, para você mostrar, você como pai, você mostrar ao seu filho que quando ele te desobedece, quando ele não te ouve, ele não está desobedecendo, não é só você que é a figura do pai aqui nessa terra, mas sim está desobedecendo a voz de Deus e a autoridade posta sobre a vida dele. Então, quando você traz a palavra, você traz o ensino, você traz a correção, o ensinamento, segundo que a Bíblia ensina e instrui, você corrige, admoesta, ensina com toda a autoridade, mas com a autoridade que Deus dá, a sabedoria que Deus dá, a instrução que Deus dá. Então será isso diante de Deus, irmãos, além como cabeça da sua casa, como Deus criou você
provoca o quê? A ira do filho, que não se aproveita da sua autoridade para gerar ira, ódio, raiva dentro de casa, mas que sim, com a sua autoridade, sendo cabeça dentro de casa, o orientador certo, o conselheiro verdadeiro, o aconselhador, aquele que corrige, que conversa, mas que escuta, que fala, que chama atenção. E, além disso, o que traz consigo o direcionamento verdadeiro da palavra dentro de casa. Se tu agir dessa forma, tu serás visto como um pai sábio dentro de casa. A Bíblia fala, né? Diz assim: vós pais não promoveis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Crie os teus filhos na doutrina da palavra de Deus. As correções, admoestações, conselhos, instruções dentro da palavra de Deus, segundo a vontade do Senhor, conforme que a Bíblia ensina e instrui. Não fica pegando os costumes antigos. Porque meu avô fazia assim, meu bisavô fazia assim. Mas como o seu avô fazia, como o seu bisavô fazia, está correto diante da Bíblia? Está correto diante da palavra de Deus? Se não, não use esses métodos, amém? De Deus. A gente talvez fica com aquela coisa, porque o passado era assim comigo. Não, corrija os seus filhos na admoestação do Senhor, segundo o que a Bíblia ensina. E talvez o seu avô, o seu pai, o seu bisavô, o seu tataravô, tinha até costumes fora da palavra do Senhor. E seguia até segmentos que não eram segmentos verdadeiros de quem? De Deus. Talvez passou até muitos conhecimentos, mas talvez tem coisas que ele fazia não estavam de acordo com a palavra de Deus. Por isso que a sua progressão como pai seja de acordo com a palavra do Senhor. Amém, irmão de Deus. E continua a palavra do Senhor. Abra para mim, vamos lá em Provérbios 20. Provérbios 20, versículo 7. Provérbios 20, versículo 7. Diz assim: o justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. O justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Pais, se tu for capaz de andar como justo, irmão, se você for justo e andar na sinceridade de Deus, você for um cumpridor da palavra de Deus, praticante da verdade, os teus filhos que te veem como exemplo vão seguir o caminho. Se você tiver uma boa mente formada, uma boa cabeça formada, se você for cabeça verdadeira na sua casa, com a sabedoria de Deus, os seus filhos vão ver a caminho. Aqui diz: o justo anda na sinceridade, bem-aventurados serão seus filhos depois dele. Quer dizer que quando a pessoa é justa, os filhos, a geração que vem após ele,
é o quê? Uma geração bem-aventurada. Uma geração que? Feliz. Para dar continuidade aos propósitos do Senhor nessa terra. Por isso que você precisa andar na sinceridade. Tanto você, pai, mas tanto você, mãe. Vocês precisam andar na sinceridade. Você um dia almeja ter filhos. Tem que falar de Deus. Quando eu, Carlos, irmãos, for pai, eu quero ser um pai verdadeiro, sincero e justo dentro de casa. Você vê quando você for mãe, você vai falar, Deus, eu quero ser uma mãe justa e correta dentro de casa. Se você andar na sinceridade, na verdade, os teus atos e as tuas práticas não foram movidos por causa de sentimentos, de emoções, para sobrepor sobre uma criança, sobre um adolescente, sobre um jovem, um posicionamento. E aquilo que for para ensino, para educar, para instruir, ou seja, para levar ao conhecimento de Deus. Se você agir dessa forma, você não vai ter respeito dos seus filhos. Se a tua conversão, irmãos, for para impor medo uma criança, um jovem, um adolescente, os seus filhos têm que te respeitar por medo. Tu não vai alcançar, irmãos, eles no caminho da justiça. Agora, se todos os teus filhos têm que te respeitar, porque eles têm respeito, eles sabem o seu posicionamento, eles sabem quem é você, eles entendem que contigo eles podem conversar, podem dialogar, você também sabe ouvir, que você sabe instruí-los, que você tem paciência para ouvi-los, para educá-los, para ensiná-los. Automaticamente, seus filhos adquirirão respeito por você e vão te ver como a autoridade de Deus posta sobre a vida deles, e vão saber te respeitar verdadeiramente. O justo, ele anda na sinceridade, e é justo pratica a palavra de justiça. O justo é aquele que não precisa se justificar. Quem justifica o justo é a palavra de quem? De Deus. Se você for justo, os seus comportamentos, as suas falas, as suas correções, a sua forma de ensinar, de ouvir, de corrigir, de exortar, você for justo, verdadeiro, praticante da palavra, vivo na oração, a pessoa fique com Deus, fique nas Escrituras, não leva só o seu erro, você acha que tem que ser, mas que leva a Deus, e acha que tem que ser, recebe, segundo a vontade de quem? De Deus. Que o que tem que ser seguido não é aquilo que você impõe, mas o que tem que ser seguido é o caminho que diz. Se tu agir como justo, irmãos, os teus filhos serão bem-aventurados e felizes. Eles vão ser encaminhados no caminho da verdadeira felicidade, que está na vida com Deus, na vida com Cristo. O verdadeiro relacionamento com a paternidade verdadeira de Deus. O relacionamento verdadeiro com a paternidade de Deus. Aí diz assim, ó, bem-aventurados serão seus filhos, depois que felizes, caminhar para a felicidade depois, e seguindo que, dando continuidade à descendência. Está aí, ó, Provérbios 23, 24. E algumas partes do livro. Provérbios 23, 24. Diz assim, olha,
grandemente se regozijará o Pai e o justo. E o que gerará a um sábio se alegrará nele. Se tu for justo, se tu viver a palavra de Deus, se a Bíblia for teu ensino dentro de casa, se a mesa da sua casa for para conversar, para ouvir, para trazer a palavra, a oração, a instrução de Deus. Irmãos, quando você gerar um filho, você vai gerar um filho justo. Alguém que vai querer continuar a vida com Deus, respeitando e obedecendo a Deus. E o que vai acontecer se você conseguir gerar um justo sequer na sua casa? A pessoa vai seguir o caminho da verdade, para seguir o caminho da palavra, para seguir o caminho do Senhor. E você conseguir gerar um sábio, ou seja, conseguir gerar alguém para agir conforme a sabedoria que Deus dá, a sabedoria da palavra. Tu vai se alegrar muito com isso. Tu vai viver bênçãos que você nunca viveu. Melhor do que a gente ser sábio, ser salvo e ser abençoado é você conseguir gerar filhos para dar continuidade à sua história, para dar continuidade ao seu legado, para dar continuidade aos seus ensinos, segundo a de Jesus. Por isso, a importância do pai e da mãe que não se preocupou com isso, mas de começar a se preocupar em ganhar os seus filhos para Jesus, em começar a fazer o seu legado dentro da sua casa, dentro da sua geração, dentro da sua descendência. Crie os seus filhos para o Senhor, irmãos. Se ninguém nunca te ensinou isso, a pastora vai te ensinar. Crie os seus filhos para o Senhor. Crie os seus filhos para fazer a vontade de Deus. Não queira que os seus filhos façam a sua vontade. Crie os seus filhos para fazer a vontade de Deus, irmãos. Vai ser legal. Teu legado, a tua descendência, a tua geração vai ser marcada por bênçãos da parte do Senhor. Você vai viver um tempo que você nunca viveu na sua vida, na sua casa. Tem gente que cria, né? Filho para ele, filho para ela. Tem gente que cria filho, né? Você cria os filhos para um dia você ter, para os salmos, para o propósito. Abra aí, vamos continuar em Provérbios, que a gente está aí. Provérbios 13, 24. Mas faço uma passagem. Provérbios 13, 24. Outra coisa que Deus precisa é que você saiba ensinar, corrigir e exortar. É até se necessário, irmãos, corrigir o pai, sim, não para poder ali ferir, não ali para poder marcar isso, mas existem situações que precisam se fazer a autocorreção, dependendo da gravidade do que está sendo feito, daquilo que foi realizado. Bem como de Deus, principalmente quando você tem filhos de idade pequena, você tem que saber corrigir isso da forma que
que a Bíblia diz assim, olha, Provérbios 13, versículo 24. O que retém a sua vara, aborrece seu filho, mas o que ama, ao seu tempo, o castigo. Tu gosta de passar a mão na cabeça do seu filho? Deus falou com você, você não ama o seu filho. Se ele se perder, irmãos, se lá na frente ele virar um cidadão de novo, se lá na frente ele virar um cidadão, irmãos, que vai dar trabalho na sociedade, faltou autorização da sua parte. Senão você não ama o seu filho. Porque quem ama, corrige. Quem ama não vai deixar o filho cair no precipício. Quem ama não vai deixar o filho fazer o que quer. Quem ama não vai passar a mão na cabeça de erros, de falhas ou de coisa errada. Sem trazer correção, ensino, exortação e até castigo, se necessário. Dependendo da gravidade do que foi o que se mostra que quem ama, irmãos, não vai deixar o filho fazer o que quer. Porque se ele se perder, se ele pegar maus caminhos, se lá na frente ele viver qualquer coisa que não é agradável, ele ainda vai contar a informação. É porque meu pai me ensinou, é porque a minha mãe não me ensinou, é porque meu pai não me corrigiu, é porque eu não fui ensinado. E talvez lá na frente, por falta da sua correção, você crie filhos ali totalmente frustrados de perceber que eles não foram bem preparados para eles. Então, quem ama, corrige. Com a correção, principalmente quando você é criança, você fala necessário. E gosta de passar por ele, irmãos, coisa errada, não ama de verdade seus filhos. E veja os seus pensamentos. E aprenda a fazer correções quando vê ser necessário. E se lá na frente pegar o caminho mal, tu vai pegar o peso contigo. Vai? Se fizer uma escolha lá na frente, a primeira coisa que a pessoa vai falar que você não ensinou ele não foi bem preparado. É isso aí. É a verdade, pastor? Você vai falar. Porque eu não tive pai, eu não tive mãe para começar a vida hoje. Por isso que eu fiz isso. No cenário da sociedade, nós temos. Eu nunca tive uma boa educação. Eu fui criado pelo meu pai e minha mãe, eu ensinou até hoje. Isso eu faço isso. Se tu ama, corrija, ensine, exorta, pode ser introduzir até castigo. Se necessário, reter as coisas, tirar algumas coisas. Sim, principalmente tirar, irmãos. Hoje em dia, a sociedade que a gente está vivendo, onde as pessoas são muito apegadas, né? Com coisas materiais, tirar as coisas de dentro do aproveitar. Tirar celular, tirar ali algumas coisas, videogame, televisão demais. Tudo isso, né? Ele é a educação do seu filho, tá? Tirar algumas coisas dos nossos clubes, saidinha, passeio, uma forma também de corrigir. Para parar de desobedecer. Amém, Deus? Quem não faz isso não está amando, não está amando, pastor. Não estou afirmando. A própria Bíblia que afirma. Amém, Deus? Você cria um cidadão, como a pastora falou, vai dar problema para você quando você estiver lá na verdade. Se não puder passar problema, se ela passa no sofrer, vai lembrar da palavra que o pastor pegou. É verdade isso.
vidente. Vamos lá, Salmo 127. Pastor, mas a última coisa que a gente mostra tanto para os filhos, a última coisa que a gente pensa é em chegar no vale e fazer castigo. Mas quando você conversa, você vê, não para de fazer, continua fazendo. Quando você conversa, você vê, já chamou a atenção, não quer obedecer, você faz necessário usar correção, você faz necessário castigo. Se a pessoa não ouviu falar, se a pessoa não ouviu pelo respeito que ela tem com você, se a pessoa continua na teimosia, você faz essa parte. Senão a pessoa não vai seguir. Tu vai perder ali depois a autoridade. Quando você quiser corrigir dessa forma como a Bíblia ensina, a criança não vai aceitar a correção. Ela sempre deixou você sempre deixou ela fazer o que ela quer. Você grita um pouco mais alto, porque você quiser corrigir, quando você trazer o castigo, ela não vai aceitar. Você não ensinou desde isso. Lembre-se que a criança, se você não corrigir, se não ensinou, e deixar de fazer o que quer, você não reclama. Deixando seu filho dominar a sua casa, dominar você e sua esposa. Que triste isso. Senão você não está escutando teu filho ou filha. Não está formando alguém que vai produzir lá na frente, não. Seria o cenário de tantas crianças em depressão, crianças que não conseguem. Ter cabeça sem fazer nada, lá no futuro, cidadãos aí depressivos, oprimidos, não conseguem se encaixar no mercado de trabalho, não conseguem casar, não conseguem formar o quê? Família. Porque não saiu da falta ainda não, saiu não passou, não saiu da falta. Chegou lá. Tomar cuidado, observar. Salmos 127, versículo 3 ao 5. Diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu lavador. Por flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos. Feliz é aquele, irmãos, que cria os seus filhos no caminho do Senhor. E lembra-se que não se cria filhos para você. Você cria filhos para você cansá-los. Pastor, mas eu tive 10 filhos, nenhum vai ficar comigo? Eu tive, pastora, 20 filhos, nenhum vai ficar comigo dentro de casa? Não. Pastora, eu tive 3 filhos só, nenhum vai ficar comigo dentro de casa? Pastora, eu tive um filho, nenhum filho vai poder ficar comigo dentro de casa. Papai, mamãe, a gente não cria filhos para ficar com a gente. A gente cria filhos para a gente lançá-los na vida. Para lançarmos eles para um propósito. Você cria os seus filhos, um dia você vai lançá-los na frente. Cada um vai se conseguir. Um vai se dar para
hoje, outro vai trabalhar fora, outro vai casar, outro vai formar família em outro lugar, e alguns não vão. Talvez ele vai cumprir as missões de Deus, outro vai cumprir o seu filho, outro vai fazer o seu bem necessitados. É um funcionamento da criação de Deus. Amém, povo de Deus? No dia que você vai ter meu filho, eu quero que ele case. A gente fala isso, né? Ué, você casou seu filho para casar, não? Ué, que isso? Olha o egoísmo, né, irmãos? Você teve família, teve filho, você sai da casa dos seus pais. Você ficou lá toda a vida. Você mora com seu pai e sua mãe. Então, você não pode sua família. Você também tem todo o direito. Amém, povo de Deus? Por isso você precisa preparar-se. Vocês podem lá retornar, te ajudar, ir lá na sua casa, resolver as coisas para você, você mora perto, te ajudar com algo, mas você não cria filhos para você. Você cria filhos para não cansá-los. Aí Deus ele fala: venha para feliz aquele que tem muitos, porque quando vier os inimigos à porta, eles falaram com você. O que quer dizer isso, irmãos? Quando você precisar, os seus filhos vão ter defesa diante dos inimigos. Mas se você veio o quê? Mas você não tem o direito, lá na frente, você pode começar a se atacar pelos seus próprios filhos. Necessários. Filho é bênção, filho é herança do Senhor, filho é presente de Deus. Se você souber bem criá-los, bem o que? Instruções. Quem se enche a sua jarra, quer dizer, quem enche aquela bolsa que coloca as flechas do guerreiro, enche lá, vai ficar com o bolso aqui, coloca aqui, vou colocando a flecha, aí na hora que vier para atacar, tu lança o fio. Ó, vitória é essa. Na hora que vier uma situação, tu lança outro fio, vitória é mais uma. O inimigo vem. Na hora que vier a outra situação, tu lança mais um fio. Os teus filhos vão morrer, irmãos, vão vencer na vida. Eu não estava aprendendo, irmãos. O filho dentro de casa, por toda a vida. Quando eles crescerem, irmãos, cada um vai ganhar o seu tempo. E que sempre eles sejam sem Jesus. Vai ser conforme que você ensinou e ensinou. Amém, povo de Deus? Vamos à mão de Jesus.